Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Vamos falar um pouquinho de futebol ainda nesse período de isolamento social. Ainda não tem futebol dentro de campo, infelizmente. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho aqui sobre assuntos extracampo. É o que nos resta, né? Mas, nesse vídeo, vamos falar de algo importante para os clubes. Dinheiro, capim, bufunfa. Como é que está a situação financeira dos clubes no Brasil, nesse momento, nesse período? Como é que fica aí essa situação para a gente contornar? Desde que o futebol ficou paralisado, os clubes tiveram uma queda muito brusca de arrecadação. A grande maioria dos patrocinadores suspenderam seus pagamentos, né, aos clubes. As cotas de televisão não estão entrando, bilheteria também não está entrando. Aí os clubes estão arrecadando basicamente o quê? Sócio-torcedor, outras receitas que conseguem receber aqui ou ali. Venda de material, né? Venda de uniformes oficiais. Mas até nisso, os clubes tiveram uma queda nesses rendimentos. Então, uma situação importante para a gente conversar um pouco, comentar, é como fica os clubes agora para pagar os salários, para pagar suas dívidas, porque as despesas continuam chegando, né? Os salários dos atletas continuam sendo pagos e os clubes ficam como nessa situação? A minha grande preocupação, como eu já citei aqui no canal diversas vezes, não é me preocupar com os clubes grandes, com os clubes pequenos, aqueles que não têm dinheiro para ficar se mantendo, aqueles que não têm caixa. O que é que acontece? A CBF já disponibilizou uma pequena verba para ajudar os clubes da Série C e da Série D para poder pelo menos pagar os salários ou uma parte dos salários, né, durante aí 2 meses praticamente. Tanto os times do Campeonato Brasileiro da Série C e D como o Campeonato Brasileiro Feminino, né, a CBF está dando essa ajuda aí para os clubes. E quando a gente vai olhar para os clubes da Série B e da Série A, são clubes que têm folhas salariais maiores, mais altas, né, é mais difícil de você chegar junto para ajudar esses clubes, mas são clubes que têm uma facilidade financeira melhor, um fluxo de caixa mais intenso. Então, é possível que os clubes tenham ainda dinheiro para poder ir pagando os salários aos pouquinhos ainda agora, né? Alguns podem não conseguir pagar integralmente os salários aí de 2 meses parados, aí realmente dá uma quebrada na situação financeira de alguns clubes. Alguns vão ficar devendo. Mas isso daí também já tem sido corriqueiro, né? Pelo Brasil a gente vê diversos times atrasando salários, sem pagar durante 2 meses, aquele monte de jogador que fica sem receber, né, e tal. Infelizmente é uma situação triste no Brasil, mas esses jogadores dos times maiores são aqueles jogadores que recebem até um pouco mais. Então, se eles atrasarem um pouco o salário, acho que também não faz tanta falta assim para eles, né? A situação mais emergencial é quem recebe um salário mínimo, um salário e meio. Mas os jogadores que jogam em grandes centros, eles têm aí um salário maior, né? Então, os caras têm condições de guardar um pouquinho mais ali para nesses momentos agora de dificuldade, possivelmente ficarem sem receber ou até os clubes pagarem os salários parcialmente. Então, não é uma solução porque não resolve o problema, né? Mas também não é algo catastrófico para pelo menos os times grandes. O endividamento é chato, é ruim, depois alguém vai pagar a conta, né, no futuro. Mas se é ruim para esses caras que recebem bastante, como é que vai ser para um cara que recebe menos? Jogadores que jogam só o campeonato estadual, por exemplo. Jogadores que estão em clubes que, por exemplo, não foram agraciados, né, pela ajuda que a CBF está dando. Todo mundo sabe que o Campeonato Paulista, por exemplo, os jogadores eles vão para outros clubes menores que não vão jogar Campeonato Brasileiro só para jogar o Campeonato Paulista, mesmo sendo bons jogadores. Aí eles jogam no Campeonato Paulista, jogam bem, se destacam e ganham repercussão, ganham visibilidade, são contratados por outros clubes maiores de Série A, de Série B e vão jogar lá em grande centro, mesmo tendo jogado num time de São Paulo que não seja tão forte assim. E esses caras agora estão também comprometidos, né? Porque os clubes, quem vai fazer contratações agora, quem vai contratar esses jogadores agora, se os caras não têm nem ideia de quando vai jogar, de quando as receitas vão voltar a entrar. Essa ideia eu debati um pouquinho lá no nosso canal Espaço da Bola Notícias, eu falei um pouco sobre a volta dos jogos com
com torcida ou sem torcida, para voltar logo ou só volta depois. Comentei um pouquinho lá no nosso outro canal. Vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição, certo? Tem também o cardzinho que fica aqui em cima, o izinho, para você já ir direto para o nosso outro canal. Se inscreve lá para dar uma forcinha pra gente também, que a gente lá tá trazendo assuntos diversos assim do mundo do futebol, né? Eu quebrei um pouco do gelo aqui, né, para falar de um assunto extracampo. Não gosto muito de falar sobre isso aqui nesse canal, né? Porque o assunto principal aqui é bola, mas como não tá tendo jogo, então vamos debater um pouquinho aqui sobre esse assunto, né? Então não vou entrar muito nesse assunto de falar quando vai voltar, se deve voltar com ou sem torcida. Debati um pouco lá no outro canal, né? E peço para vocês acompanharem lá a gente também para dar uma forcinha pro nosso trabalho. Mas a grande preocupação das autoridades aí do futebol não deveria ser nem os campeonatos da Série A, da Série B, deveria ser os times que estão mais desamparados agora. Diversos times já estão anunciando a suspensão dos contratos dos jogadores, estão anunciando que já encerraram seus vínculos com seus atletas e encerraram as atividades no ano. Por exemplo, o Sergipe, daqui de Aracaju, né, vizinho aqui a Alagoas. O São Caetano anunciou a desistência da Série D, então já abandonou aí o restante do ano, né, do futebol. O São Caetano, clube muito tradicional, só que ultimamente não tem tido representatividade no cenário nacional, e viu que era inviável financeiramente, então decidiu abandonar a disputa da Série D. Infelizmente, eu vejo isso como um futuro próximo para muitos clubes, né? Clubes que têm folhas salariais altas, mesmo jogando na Série D, os clubes paulistas, por exemplo, têm uma folha salarial mais alta do que o normal, do que o restante aí dos outros clubes do Brasil, né? Então, mesmo a CBF dando um auxílio para esses clubes que vão jogar a Série D, por exemplo, é inviável os caras jogarem a Série D, porque às vezes eles têm uma folha muito alta e que esse valor não consegue suprir, né, o pagamento da folha salarial. Então, fica a preocupação nesse quesito econômico, nesse fator econômico também dos clubes, pesa muito. É uma preocupação de grande parte do Brasil, do governo também, a fazer a economia girar, né? A economia de uma maneira geral, e afeta também o âmbito esportivo. É óbvio, é claro, né? Os clubes precisam de dinheiro, precisam de arrecadação para poder pagar os salários, pagar suas dívidas, pagar suas despesas, pagar contas, né? E sem jogo, o dinheiro não entra. Só que você tem lá os seus funcionários. É como um comércio fechado, mas a sua empresa precisa pagar seus funcionários. Só que como você está fechado, não pode trabalhar, você não está arrecadando. Muitas pessoas têm conseguido se virar, né? Consegue fazer aquele pague e leve, né? Sem abrir para receber o público. Consegue fazer serviço de entrega, serviços a domicílio. Mas em um clube de futebol, como é que funciona? Vai fazer o quê? Fazer uma partida de FIFA para jogar? Alguns clubes conseguem até fazer também programas para a torcida, né? Vender ingressos para jogos imaginários, reexibição de outras partidas. Os caras fazem essas propagandas assim para o torcedor ajudar o clube. O Palmeiras, para incentivar o seu sócio torcedor, fez um programa para que todo o valor que fosse investido do torcedor agora no programa de sócio torcedor virasse desconto no futuro. Então é também uma possibilidade que os clubes encontram nos seus serviços de sócio torcedor, nos seus serviços de marketing, para poder receber alguma coisa, continuar recebendo, continuar ganhando dinheiro, para poder investir nos seus jogadores, para poder pagar as suas dívidas. Nem todos os clubes vão conseguir fazer isso, nem todos os clubes vão conseguir ganhar dinheiro de maneiras alternativas, como por exemplo agora está fazendo a equipe do Bahia. Fez uma campanha e está conseguindo arrecadar aí uma grana. Vamos falar um pouquinho dessa campanha do Bahia que eu achei bem interessante. O Sport TV, nesse sábado, dia 25, vai retransmitir a partida entre Bahia e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 88, onde o Bahia foi campeão, jogando contra o Internacional. Esse jogo contra o Fluminense foi na semifinal, o Bahia venceu por 2-1. Então o Bahia fez essa ação para poder vender ingressos imaginários, né? Para que as pessoas que quisessem ajudar o Bahia comprassem, pagassem esse ingresso no valor de R$5 e ajudasse o Bahia a ter alguma arrecadação e manter seus programas ativos. Vai também dar cupons de desconto aos caras que compraram esses ingressos, né? Mas foi uma ação legal aí da equipe do Bahia para poder juntar dinheiro nesse momento de dificuldade. Como eu falei, nem todos os clubes vão conseguir fazer ações como essa. E mesmo esse tipo de ação agora, ele não vai resolver os problemas do Bahia. Ajuda de alguma maneira, mas não resolve os problemas. E mesmo assim,
tem clubes que não vão conseguir manter seus sócios ativos, não vão conseguir manter a arrecadação, conseguir fazer programas como esse, e isso daí acaba prejudicando ao futebol brasileiro de maneira geral, né? A gente já não vive uma situação econômica tão boa assim, alguns clubes estão bem financeiramente, como o caso do Flamengo, né? Cheio de dinheiro aí. Mas mesmo o Flamengo vai começar a se prejudicar financeiramente por causa disso, porque tem que pagar salários astronômicos para os atletas, para a comissão técnica, e não está recebendo sua arrecadação, né, sua receita normalmente. Vou dar outro exemplo também aqui em Alagoas, né, o CSA fez caixa na Série A no ano passado, só que teve dois problemas, né? Foi eliminado precocemente da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, então já deixou de arrecadar aí no começo do ano. Inclusive até a Copa do Nordeste não pagou nem toda a cota de participação da fase de grupos para os clubes, né? Pagou cerca de 70%. Não tem dinheiro para pagar o resto agora. Porque não está tendo jogo, né? Então não está conseguindo fazer seus patrocínios, propagandas lá nos jogos. E então assim, o CSA foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, deixou de receber cotas, né? Boas cotas, e aí começou a ter que buscar dinheiro que tinha em caixa, que tinha feito em caixa já no ano passado. E aí, agora o CSA tem verba para poder pagar os seus atletas e suas despesas desse mês, no mês que vem, mas quando chegar em junho, já vai começar a ter dificuldade, não vai conseguir pagar tudo. Isso porque o time tinha caixa, tinha dinheiro na conta, né? Tá usando esse dinheiro agora para poder pagar a sua folha salarial, mas tá gastando um dinheiro que não estava previsto para ser gasto agora. Pretendia fazer outros investimentos, pretendia buscar mais atletas, reforçar seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas agora está tendo que usar esse dinheiro porque está parado e não tem receita. Outros clubes devem estar buscando fazer a mesma coisa, né? Devem estar fazendo a mesma coisa agora. E outros que não têm nem essa reserva financeira, como é que faz? Como é que fica? A saúde financeira dos clubes aqui do Brasil. O presidente do Bahia falou que eles não aguentavam nem 3 meses, né? Como eu falei, o CSA em junho já teria dificuldades. Mas outras equipes que não têm um aporte financeiro tão grande quanto o Bahia, por exemplo, que o seu presidente falou que os clubes ficariam 3 meses, né? No máximo. Outros clubes que não têm tanto dinheiro assim, não conseguem nem ficar 2 meses. Alguns, como eu já falei aqui, alguns exemplos, já encerraram suas atividades, encerraram os vínculos com seus atletas e desistiram aí de disputar o restante das competições porque se tornou inviável financeiramente. Então, com todas essas dificuldades que a gente está citando aqui, eu queria perguntar para vocês agora, deixar esse questionamento, o que vocês acham que é melhor para os clubes fazerem, o que vocês acham aí também que pode ser uma alternativa para esse momento para arrecadar os clubes, né? Ou para que se existe uma política de compensação financeira da CBF, que tem muito dinheiro, para ajudar os clubes a se manterem nesses momentos, voltar os jogos sem torcida, né, um pouco mais rápido, programas de sócio-torcedor, programas de ajuda da torcida. O que é que vocês acham aí? Fala um pouquinho aqui nos comentários, eu vou buscar debater um pouquinho isso com vocês também aqui, beleza? Grande abraço a todos, pessoal. Obrigado por estarem acompanhando aqui o nosso vídeo, o nosso canal. Grande abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo, hein? Falou, galera!